Boa noite a todos os colegas da União Espírita Caminho Luz, UECEL, a todos aqueles que estão nos assistindo, que vieram nos visitar na UECEL virtual. É muito bom estar com todos, é um prazer muito grande receber todos vocês na nossa querida UECEL. E hoje nós vamos contar com a palavra, com o estudo do nosso amigo Tiago Nietzsche, que vai estar falando para a gente um tema fé, esperança e caridade. A gente, então, vai começar, para que nós possamos começar a nos harmonizar, começar a trazer a paz, a harmonia para o nosso coração, para preparar o nosso estudo, o nosso entendimento. Nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva. Nós escolhemos hoje a lição 137. A lição 137, que tem por título, na obra de Chico Xavier, na psicografia do Espírito Emmanuel, a lição 137, que fala sobre atendamos ao bem. Jesus, conforme narra Mateus no seu Evangelho, capítulo 25, versículo 40, Jesus nos fala: em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. E nessa passagem interpreta então Emmanuel, não só pelas palavras que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer que, por vezes, não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos que, em muitas ocasiões, constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações da fé, porque, em muitos casos, as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não dependem do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não prometia a paz da vida superior aos que calejam os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas dos céus por antecipação, ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor, em nome do Todo-Poderoso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, como os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo, ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e prata, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade dispensado em seu nome será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Com essa leitura, então, com essa passagem linda do Evangelho de Jesus, vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos sentimentos, numa oração de agradecimento, para que possamos nos tornar ainda mais assistidos pelos benfeitores espirituais e por Jesus. Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Jesus, amigo, irmão de todas as horas, nesta bendita hora em que aqui estamos reunidos em Teu nome, lhe agradecemos imensamente por tudo que temos recebido. Lhe agradecemos pela paz, pela harmonia, pelo lar, enfim, Mestre Jesus, por tudo que nos tem oferecido e por tudo que temos por receber. E agradecidos, Mestre Jesus, lhe pedimos por essa noite de estudo, essa noite de trabalho. Lhe pedimos, Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais possam assistir ao nosso irmão Tiago, que com tanto carinho aceitou o nosso convite para estar conosco hoje nessa noite.
E que também, Mestre Jesus, todos nós que estamos assistindo agora, ao vivo, essa transmissão, ou todos aqueles que estiverem ouvindo em outro momento as gravações, que possam, Mestre Jesus, ser auxiliados pelo seu anjo da guarda, pelo seu mentor, por ti, Jesus, para que possam entender a lição de forma a tocar-lhes o coração e fazer com que se tornem pessoas melhores e pessoas mais felizes. Que as suas dores, que os seus tormentos possam ser aliviados, Mestre Jesus, nesse momento, e que permaneçam de acordo com o merecimento, a necessidade e o esforço de cada um de nós. E assim, Mestre Jesus, agradecidos, lhe pedimos que todos os lares possam ser assistidos por Ti nessa noite, para que possam encontrar mais tranquilidade e mais harmonia nesse momento tão conturbado em que vivemos. Fica conosco, Jesus, e que possamos sempre sentir a Tua presença em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos atos. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Mais uma vez, então, é um prazer muito grande estar com todos aqui hoje, presente nessa noite de estudo, de trabalho, de reflexões, em que o Tiago Nicho, o trabalhador do Grupo Espírita Bezerro de Menezes, ali de Santo Antônio, Vitória, que teve, nós o convidamos, teve a boa vontade de vir falar para nós hoje, reforçando o tema fé, esperança e caridade, e nós vamos então agradecer a ele e vamos passar para ele a palavra para que ele possa nos conduzir no estudo e que nós todos possamos estar de mentes, corações abertos para poder receber a mensagem que ele nos traz. Tiago, muito obrigado, seja muito bem-vindo e a palavra é toda sua. Rogar a Jesus para que, nesse instante, Ele possa nos conceder a inspiração, a proteção, e também para todos aqueles que estarão ouvindo, para que eles possam também sentir as doces vibrações do meigo nazareno. E que Deus possa nos proteger nesse instante, nos concedendo muita paz para todos nós. O tema, ele é muito interessante, porque foi uma das buscas de Allan Kardec. Conseguir oferecer para a humanidade um caminho de encontro com a fé, ao ponto que Kardec foi obcecado por esse intento. Para quem lê o livro Obras Póstumas, vai conseguir entender essa ânsia de Kardec para conseguir encontrar Jesus sem os rótulos exteriores da religião. Mas além de entender, de sentir Jesus Cristo, uma grande preocupação com o desenvolvimento da sociedade. Em sua essência, nós vemos um homem que se dedicou a sua vida à transformação do ser, na busca do conhecimento, na busca da compreensão do verdadeiro significado da divindade, ao ponto do que desde os seus 16 anos, procurava ele um método de conseguir unir as religiões e a sociedade. Vejamos, desde os seus 16 anos, para conseguir desenvolver um método, um estudo para unir as religiões e a sociedade em um aspecto de trabalho, solidariedade e fraternidade. Mas, além disso, nós percebemos também uma preocupação de Kardec para com todos aqueles que se encontraram ou se encontram em sofrimento.
ao ponto dele, então, definir uma belíssima frase: a verdadeira fé é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec foi este enobrecido homem que conseguiu inserir o raciocínio dentro de uma visão filosófica da doutrina. Raros indivíduos intentaram essa realidade. E poucos, se podemos assim afirmar, teriam êxito. Kardec conseguiu. Também colocar a lógica dentro do caráter religioso das morais do Cristo e unir um ponto que até então era visto de uma forma mística, a espiritualidade, a vida depois da morte, conseguindo então desenvolver através da codificação do Livro dos Espíritos, do Espiritismo, uma forma de abrir os olhos para este novo mundo que se aproxima de nós a todo instante, o mundo espiritual. Para aquele que sofre ou que passa por uma vicissitude, é preciso trazer um esclarecimento, porque ele necessita entender a razão pelo qual ele sofre. E é sobre esse ponto que a mensagem de Jesus ela é mais completa, ela é mais ativa, porque nós vemos Jesus oferecendo uma série de recursos para aqueles que se encontraram em sofreguidão. Da mesma maneira que ele também apontava o caminho. Nas suas literaturas, os seus discípulos, então, legaram para nós os seus lindos versos, dizendo que ele seria o caminho, a verdade e a vida. Um encontro com a verdade, um caminho para então conseguir vencer os obstáculos da vida e principalmente conseguir definir uma busca em torno da felicidade. E é esse trabalho que nós vemos Kardec minuciosamente, ele não poderia errar. Porque as religiões, com todo respeito, nós, seres humanos, enxertamos o nosso fanatismo, a nossa vaidade. E ao longo do tempo, nós cometemos delitos, matamos em nome do Cristo. Seria preciso agora reorganizar esses pontos. Seria agora uma grande oportunidade de reavivar a sintonia com Deus. Seria preciso, então, resgatar, sobre o ponto de vista espiritual, a fé, a esperança, a caridade, para que ao longo das nossas experiências sociais e individuais, a gente pudesse, então, encontrar um status de equilíbrio, que essa é a busca. É preciso também entender a importância da personalidade de Jesus para todos nós nesse instante. Porque a sua mensagem perdura ao longo desse tempo, nos oferecendo um grande legado e também profundas diretrizes. Os espíritos, então, vêm auxiliando a humanidade através dos livros diversos, para que voltemos para a nossa forma essencial de viver,
que ao longo das nossas diversas encarnações, iludimos-nos, e principalmente nessa, sobre os aspectos morais da existência do ser. E essa preocupação de Kardec chega no seu ponto ápice no momento em que nós vivemos. Nunca a humanidade esteve tanto sedenta de paz, de harmonia. Nunca a humanidade esteve tanto sedento de esperança. É só mesmo avaliarmos as nossas conversas. Quantos indivíduos que encontramos ao longo desses dias, de tantos conflitos sobre a pandemia, que têm uma visão concreta de uma esperança para o futuro. Haja vista uma análise que nós, brasileiros, somos uma das maiores nações aonde levantamos a bandeira do cristianismo. Para nós, espíritos reencarnados aqui no território capixaba, nós vemos o nosso emblema. É preciso trabalhar e confiar. Confiar. Em obras póstumas, Allan Kardec também vai trabalhar nesse nosso desenvolvimento da fé, que é imprescindível para nós nesse momento. A partir dessa etapa em que nós estamos sendo transformados pela pandemia, daqui para frente só conseguirá êxito aquele que busca outros recursos para vencer as vicissitudes que irão aparecer. Daqui para frente somente a fé. A fé no futuro. A confiança em si mesmo. A certeza da proteção divina. E haverá para nós algo importante, é que nós precisamos compreender. A fé, ela irá nascer dentro de nós. Ela é intransferível. Segundo os benfeitores amigos no Evangelho segundo o Espiritismo, cabe ao indivíduo ir de encontro com a fé. Cabe ao indivíduo desenvolvê-la. Cabe ao indivíduo ir de encontro a Deus e não Deus demonstrar-se para o indivíduo. Nessas afirmativas nós vamos conseguir entender Jesus Cristo nos afirmar: quando batei-vos a porta, abri-vos-se-á. É preciso, então, ir de encontro de objetivos. É preciso saber, nesse grande momento, o porquê das ocasiões. É preciso também fazer uma análise em torno da nossa existência, o que nós viemos fazer no mundo. Porque Kardec ele vai, então, nos oferecer condições para o desenvolvimento dessa fé. Nessa afirmativa, a verdadeira fé que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É preciso, então, que o indivíduo ele busque. Por essa razão, nós vamos perceber também em obras póstumas que Kardec faz um profundo estudo oferecendo à humanidade 5 alternativas para enfrentar os seus desafios existenciais. Fala do materialismo, do panteísmo, do espiritualismo, do dogmatismo. E no final ele vai colocar o espiritismo, também abrindo para conceder ao indivíduo resposta, porque o indivíduo precisa de resposta. Por que nós sofremos? O que nós viemos fazer na Terra? Quem somos nós? E aí o Espiritismo, ele vem nos oferecer essas respostas, mas é preciso que nós busquemos as perguntas para que então a gente consiga desenvolver essas sementes dentro da gente. Porque querendo, aceitando ou não, os problemas chegam.
E a grande questão é o enfrentamento desses problemas. Agora, haja vista de se entender que existem inúmeras personalidades no mundo que venceram inúmeros grandes desafios. Nós vemos Martin Luther King difundindo a ideia pacífica. Vemos também Mahatma Gandhi libertando a Índia dos ingleses através da pacificação interior. Nós vemos também na figura de Jesus Cristo. É preciso que busquemos recursos espirituais para conseguirmos vencer os desafios existenciais, que são muitos. O primeiro deles era conseguir viver, dar prosseguimento na nossa existência, equilibrar a nossa mente, equilibrar o nosso corpo, buscar a saúde, desenvolver virtudes. É por isso que Kardec, antes de falar sobre o sofrimento, antes de falar na fé, em O Livro dos Espíritos, ele vai trabalhar claramente os objetivos claros da existência humana. Não reencarnamos para sofrer, mas para progredir. É preciso que progridamos o quanto nossa encarnação suporte. É preciso em nossa mente, então, vibrar em outros valores, porque nós vemos que somente do ponto de vista material não se completa. Aonde nós iremos encontrar a paz? Na farmácia. Aonde nós iremos encontrar a paz? No outro. Aonde nós iremos buscar a paz? A felicidade? Todos nós desejamos sentir algo que nos faz bem. Nós queremos uma sociedade fraterna, uma sociedade pacífica, queremos união na família, e tudo isso é um processo de desenvolvimento espiritual. Nós vemos que Jesus inicia uma transformação na Terra. É preciso deixar o olho por olho e dente por dente. Aprendesse com os antigos na afirmativa de Jesus. Amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Vejamos, eram ensinos. E ele vai e completa. Eu, porém, vos digo. Chegada a hora. Amai o vosso próximo, perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. E fazer o bem para com aqueles que lhe fizeram mal. Uma renovação de conceitos. E, ao mesmo tempo, na figura meiga do Nazareno, a orientar as massas, é imprescindível que se faça uma análise, porque ele detinha, então, um poder. Ele não aguardou a ninguém, não aguardou o momento favorável, não aguardou a autorização do Estado, não perguntou se os discípulos estavam prontos, não pediu permissão para a família. Quem lê Humberto de Campos percebe a preocupação de Maria inicialmente, junto com a sua prima. João Batista e Jesus, o primeiro dando testemunho da verdade, e o segundo dando testemunho do amor. Humberto de Campos nos fala que João Batista foi, então, a reencarnação da verdade, o suplício da verdade diante da hipocrisia moral. E Jesus, o testemunho do sentimento profundo, o amor perante a dor. Nós precisamos, então, voltar a entender a figura meiga do Nazareno, porque há comprovações científicas de que a sua mensagem gera uma saúde mental. Há comprovações da área psicológica que o amor norteia as nossas células quando assim nós amamos. Há também
diversos estudos que comprovam da psicologia positiva com o pensamento otimista que conseguimos, então, drenar as dificuldades, que são elas a indiferença, a resistência, a maldade, o ódio, a vingança, a inveja, o ciúme, os vícios de todo o azar, se podemos assim dizer. Mas diante de buscas, de sensações, é preciso que cansemos da vida que temos e busquemos uma vida melhorada, uma vida mais suave, uma vida mais pacífica. E aí Kardec vai fazer essa análise a dizer, para oferecer ao indivíduo caminhos para encontro disso, é preciso ligá-lo ao seu passado, trazendo-lhe confirmações dessa realidade. É preciso ligá-lo ao seu presente, lhe trazendo claramente o seu objetivo na Terra, o que ele vem fazer, que inconscientemente nós sabemos. É por isso que nós temos impulsos de trabalho, de buscar algum estudo, algo que nós não sabemos o que é, mas nós buscamos, é os instintos do progresso que avivam em nós uma necessidade de mudança. Sempre. É por essa razão que às vezes nós queremos trocar de carro, nós queremos mudar o cabelo, nós queremos fazer uma plástica, nós queremos comprar uma casa, nós não nos aquietamos. Porque no fundo buscamos algo ainda no mundo lá fora. Não conseguimos trazer claramente a definição de um objetivo claro que irá nos conceder uma felicidade perene, persistente, um equilíbrio contumaz perante as dificuldades que nós experimentamos. Então é preciso começar a fazer uma análise. E é por essa razão que nós vamos entender que no campo da matéria, no campo do mundo físico, será mais feliz aquele que vive com o necessário, mas não se omitindo da responsabilidade, condição para ser feliz. Essa é a nossa busca. Segundo a visão de felicidade dos Espíritos contido em um livro dos Espíritos. Porque nós buscamos Jesus para encontrar algo diferente. O padrão do mundo são as sensações imediatistas que não nos concede sono tranquilo no travesseiro. É muita ansiedade para o dia de amanhã, é muita preocupação. Onde deveríamos, então, confiar? Então, algo há errado aí. Ou melhor, precisamos alinhar os nossos valores para aquilo que é essencial para a vida espiritual. Aproveitando a reencarnação daquilo que o mundo físico nos oferece, mas não nos aprisionando a esses métodos, às vezes, que negligenciam os nossos valores permanentes. Então, é um convite que nós precisamos fazer. Será que eu estou cansado? Segundo o Emmanuel, é preciso que o indivíduo canse das fantasias ilusórias do mundo. Mas é importante também que ele consiga conviver no mundo, por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo há um capítulo inteiro a nos dizer o homem no mundo. Porque Jesus esteve no mundo com todos, para que não compreendêssemos a figura do cristianismo em termos de isolacionismo sentimental. Do isolacionismo da convivência. Mas por algum motivo que nós não sabemos ainda claramente o porquê, mas que tudo há uma causa para os seus efeitos, fomos convidados então a repensar. Ora, são 3 meses, 4 meses de doença. A doença tem seu objetivo. Quando bem compreendida,
faculta o progresso. No entanto, nós percebemos que diante desse caos aparente, porque não há caos no sentido divino, é preciso enxergar lá na frente, e não com o pensamento prostrado. Fomos forçados a voltar para os nossos lares. Não temos domínio da vida. Temos domínio daquilo em que nós pensamos, daquilo que nós sentimos. Poderemos ter, então, um domínio ainda maior. Adentrando no campo de liberdade. Quanto mais amamos, mais liberdade nós temos. Quanto menos amamos, mais presos estaremos. Na figura socrática, quando os seus discípulos, então, iam de encontro com Sócrates à prisão, e assim, dizendo, mas, Senhor, você está preso, quem pode prender o meu pensamento? No entanto, ao longo desses anos, a gente estava solto com a liberdade física por aí, mas com o pensamento preso. Preso em nossas paixões, em nossas quimérias, em nossa violência, em nosso pensamento prostrado. E pela lei do progresso, que ela é aplicada pela lei de destruição, quando nós vemos em um livro dos Espíritos, nas leis morais, o universo não nos aguarda a estarmos preparados para enfrentar obstáculos. Ele chega. Ele chega. Porque é preciso, então, ao longo do tempo, se acostumar com a estabilidade lá fora. Porque no mundo externo é estável. E começarmos a fazer um trabalho interno de desenvolvimento da fé. Nós entendemos, na grande maioria das vezes, a fé vinculada a questões da religião, que os espíritos irão desconstruir e também aliar essa realidade. Para que a gente consiga, então, entender. E aí nós vemos Kardec trabalhando para, então, destrinchar 621 questões para começarmos, então, a despertar essa realidade, para compreendermos alguns pontos, algumas vertentes. Porque nós estamos sedentos de paz. Diante desse caos aparente da pandemia, o número de violência aumentou. O número de suicídio no Brasil aumentou. E a consequência dessa realidade que nós não estamos ainda mensurando, é preciso então ir ao enfrentamento. Um momento grave. E é por isso que, então, as casas espíritas começam a se movimentar para difundir maciçamente na internet, para que o indivíduo, então, se conecte mais rapidamente a também as coisas essenciais do espírito. Quantas lives, ao mesmo tempo, nesse exato momento, nós estamos recebendo pelo liames do pensamento, aonde não há barreira. Porque, como nós vemos, se o vento leva o som, quando nós então entoamos as notas no violão, o fluido é o que leva o pensamento a qualquer lugar do universo. E aí nós somos convidados a voltar para dentro. De forma austera. E graças a Deus, porque dentro da normalidade nós vivíamos de uma forma normal e a vida segue. A vida segue os seus trâmites. Nós acabamos de acolher aqui em casa há 2 meses, Murilo estava comentando com o Ceruti no início da reunião, a maternidade Brumatre cheia. Enquanto a mídia fecha os caixões, maciçamente, mas ela não consegue abrir os clarões de uma vida, porque a morte, segundo Emmanuel, de um plano é nascimento no outro.
Inúmeros espíritos tendo a coragem para nascer no meio dessa pandemia. E nós, enclausurados, com medo de morrer, sabendo que existe a vida futura. É preciso perguntar-se como agiriam os discípulos, porque eles enfrentaram, então, inúmeras pandemias. Com mais de 20 milhões de mortes. O espírito, então, aquele que percebe no espiritismo um ponto de integração com a divindade, não deve temer o amanhã. O cristão não deve temer o amanhã, porque cada dia basta o seu mal. Nas liames, nas escrituras do nosso evangelho. E aí Jesus Cristo vem nos dizer, tenhais bom ânimo. Eu venci o mundo. Então por que nós não vencemos? Estamos falando de vitória. O que é perder, o que é ganhar, sob o ponto de vista cristão? Para o mundo, Jesus Cristo era um perdedor. Acreditavam que pela trama dos fariseus, Caifás iria conseguir calar Jesus. Inúmeras mentes retornam no mundo físico e estão no mundo espiritual, reverenciando o Mestre Jesus, tentando entender a profundidade de sua mensagem. Uma mensagem que perdura há praticamente 2000 anos. Embora com seus intentos, os seus enxertos, embora hoje uma movimentação de destruição clara, obviamente, pelo campo cultural e ideológico que devasta o mundo. Mas nós precisamos, então, estar atentos. Porque a nossa guerra hoje é a guerra da notícia. Não é mais uma guerra armada com suas peculiaridades, mas uma que afronta ainda mais o sentimento do indivíduo. A família, o ânimo, a harmonia, a confiança. Ao longo desse tempo, recebemos o veneno do medo. Fomos aprisionados, às vezes, pelos pensamentos descompassados. É preciso, então, buscar, entrar na rédea e voltar para a nossa essência. E é esse movimento que Kardec faz. Quantos tormentos e tantas guerras suportamos ao longo do tempo? Tanta fome, tanta dor, e vivemos no melhor momento da humanidade. Não nos faltou comida, não nos faltou água, não nos faltou luz. Estamos agora conectados pela tecnologia de norte a sul, de leste a oeste, e os espíritos ampliando a sensação das casas espíritas, não mais pelo mundo material, agora pelas conexões diversas pelo mundo. Então nós precisamos alimentar a nossa fé. E aí nós vemos essa grande necessidade de desconstruir um Jesus, esse estereótipo externo, mas sim de conseguir caminhar de passos devagar, compromissado, disciplinado, para conseguir então modificar o nosso interior. Porque é no nosso interior que nós vamos aflorar os sentimentos que o mundo não pode nos oferecer. A serenidade. A esperança. Ninguém pode oferecer esperança para você. A mensagem do Mestre está aí há tanto tempo. Por que nós não nos sentimos esperançosos? Porque não vem de fora. Por mais que o Mestre tente nos oferecer, por mais que os benfeitores ajudem-nos
Mas se não movimentarmos o nosso campo interno para abrir as janelas da alma, como já afirmava Chico, a felicidade não entra em portas fechadas. O mestre está a bater na nossa residência íntima, é preciso então abrir a porta para começarmos a desenvolver uma semente. É preciso desenvolver e ter coragem para dietar a alma. Palavra bonita, né? Tão em voga. Porque nós passamos horas e horas publicando no Instagram, no Facebook com os amigos, as nossas dietas para então enaltecer o nosso corpo. Importante. Mas esquecemos o que é essencial. O que adiantará as gomas do músculo, das pernas, se não conseguimos dormir? O que adiantará as nossas inúmeras conversas que às vezes disfarçamos, fugindo da nossa realidade, se não conseguimos escutar as nossas verdadeiras necessidades? E aí, quando nós vemos Kardec perseguindo Jesus Cristo na ideia de extrair o máximo para a humanidade, nós vemos então como esse homem fora e é importante para o desenvolvimento do raciocínio, porque é imprescindível desenvolver condições para que a nossa fé se torne inabalável. Condições da fé inabalável. Quando nós oferecemos, então, resposta, mas acima de tudo buscamos. Buscar as respostas. Porque na grande maioria das vezes os nossos problemas se avolumam. Porque nós não queremos resolver, porque dá trabalho. E depois nos colocamos aflitos, sôfregos sobre a cama, não conseguindo sair pelas amarras da depressão. Porque não quisemos, então, lavar a nossa alma. Limpar os nossos pensamentos. Porque pelo pensamento denota como nós estamos. A nossa fala posiciona as nossas ligações espirituais. E para cada efeito uma consequência, para cada consequência uma causa. Da mesma maneira que quando nós pensamos, movimentando as energias, e as energias nós absorvemos e cria reações. Os nossos pensamentos interferem na conduta do outro e vice-versa, e criamos, então, ligações mentais, espirituais, companhias, simpatias. Simpatias pela maneira de ser, pela maneira de pensar e, acima de tudo, pela maneira de sentir. E a fé começa pelo pensamento. E quando nós vemos Jesus, que venceu o mundo, em todas as ocasiões, ele integrado com o divino, se preparando para os seus testemunhos. Nós estamos falando de Jesus, senhores. Nesse momento é preciso se isolar. Se partíssemos hoje, como nós estaríamos? Se a resposta é negativa, nós precisamos então ter a coragem de movimentar os nossos pensamentos para que a partir dela seja positiva. Porque o estado de morte não define o nosso estado de felicidade. Isso aumenta a percepção. Por isso que os espíritos nos dizem é preciso ser feliz o quanto as situações da vida permite. A felicidade, que como os espíritos vão dizer, sobre o ponto de vista material, é a posse do necessário e a consciência tranquila. A grande maioria possui a posse do necessário. E é preciso, então, buscar a consciência tranquila.
E a consciência tranquila, ela se dá pelo esforço, pelo seu desenvolvimento, pela introspecção, pelo trabalho, pela dedicação. E aí nós vemos, quando Kardec nos coloca um ponto, a referência de Jesus Cristo como modelo. É muito profundo, nós repetimos essas questões, mas nós não sentimos. Porque então é necessário pensarmos, disciplinar o nosso pensamento com Cristo, acostumar a fazer a leitura do nosso espírito, de nossa alma, porque nós não nos conhecemos, disfarçando quem nós somos. Mas quando as experiências do mundo vêm demonstrar algo para nós, ali nós patenteamos a nossa essência, ali nós registramos quem nós somos, quando então a impaciência nos domina. E aí nós vemos Kardec trabalhando paulatinamente esse ponto. Porque se a questão 625 é a referência em Cristo, Kardec então quer retirar o suco nos trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E por que não entendermos esses pontos como de suma importância, extrair da mensagem cristã as suas diretrizes e aplicar de forma clara, ou melhor dizendo, buscar, porque nós somos esse homem antigo. Emmanuel tem uma mensagem muito profunda no livro Vinha de Luz, na sua parte introdutória. Quando ele vai fazer uma análise psicológica daqueles que convivem na Terra, que somos todos nós. E aí, como uma leitura muito profunda, como se Emmanuel trouxesse para nós notas musicais, analisando as nossas sombras, as nossas imperfeições com tanta delicadeza. E assim ele faz um toque nos dizendo: as abelhas se alimentam das flores e os abutres se alimentam dos despojos do chão e o homem se alimenta de emoções. Ficamos a nos perguntar quais emoções nós nos acostumamos, porque o pensamento grava as emoções, os sentimentos. Os sentimentos são emoções repetitivas e o pensamento faz com que as emoções se repitam. Então nós nos acostumamos com a impaciência. Onde há impaciência, não há fé, não há esperança, não há caridade. Onde há ansiedade, não há fé, porque não há confiança. Não há esperança, não há caridade. Aonde há ressentimento, aonde há mágoa, não tem como trazer essa fé fervorosa. É por isso que nós precisamos acostumar com a alma. Para que diante desses detritos, desses alimentos, desses despojos, não sejamos abutres, porque a fé, ela nasce em uma busca, numa crença, numa certeza. Ela é o alimento da alma, e aí pelos nossos alimentos, pelos nossos pensamentos, podemos definir se temos fé ou se nós não temos fé. E os espíritos, então, vão dizer para nós que aquele que tem uma fé profunda é sempre paciente. Porque as suas atitudes se pautam na razão. E aí eles vão tipificar fé robusta. Ela é sempre calma, ela é sempre tranquila, porque se pauta na razão, na confiança. Ela transfere para aquele que não tem, porque ela contagia, ela levanta, ela oferece aquilo que o indivíduo não tem, quando ele está de porta aberta a sentir. E às vezes nós encontramos as pessoas dizendo: o meu amigo é ateu, e eu pergunto, ele é ateu por concepção ou ele é ateu pelo Deus que apresentaram para ele? Porque quando nós carregamos um sorriso no olho, sorrimos com os olhos, quando trazemos as palavras do silêncio na boca, mas que contagia, levando simpatia, harmonia, as pessoas querem saber como conseguimos.
É por isso que os indivíduos gostavam de estar junto com Jesus, para que pudesse se alimentar daquilo que ele tinha a oferecer. E aí Emmanuel, no livro Vinha de Luz, vai nos dizer: o indivíduo então se alimenta da ironia, da violência, do sofrimento, de tristeza, de insulamento, de prazer barato. E naquela psicosfera ele condiciona todas as suas estruturas psíquicas, espirituais. É por mais que os benfeitores querem então auxiliar, as portas estão trancadas. É preciso então abrir o caminho de dentro, cansar-se. E aí nós vamos entender, quando nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé. E aí Kardec vai separar claramente, vejamos, ele poderia então começar o Evangelho segundo o Espiritismo falando de fé, mas como ele era um pedagogo, utilizando-se da razão, ele quis então estruturar o Evangelho segundo o Espiritismo para que chegássemos então na fé. Capítulo 19 é um dos últimos capítulos do Evangelho, porque nós precisamos então passar pelas etapas, nós não pensamos nisso. Não pensamos. Por isso que é preciso mergulhar na lei mosaica, depois mergulhar na lei de Jesus, primeiro, segundo, terceiro capítulo, e posteriormente conseguir entender o porquê do sofrimento do mundo. Quando nós vemos um mundo de provas e expiações, evolução do mundo, mundo de regeneração, mundo primitivo, mundos de espíritos evoluídos, para então conseguirmos detalhar o porquê nós sofremos. E aí nós vamos perceber que a bússola para direcionar as nossas embarcações para sair desse sofrimento é mudar o nosso pensamento, é mudar a nossa conduta para então ativar os liames da fé, para conseguirmos então sintonizar com o alto. E aí nós vemos profundamente os Espíritos colocando no capítulo 19 o poder da fé, quando Mateus, o evangelista, no seu capítulo 17, versículo 14, até toda a sua parte, até 16, aparece então um homem desesperado. Olha que figura profunda que Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 19. Poderia ter escolhido Kardec várias outras passagens do Evangelho, mas ele escolhe essa com um objetivo. Jesus está falando no meio do povo e chega um homem de joelho com seu filho, dizendo: Senhor, tende piedade de mim, porque meu filho mergulha 7 dias na água, 7 dias no fogo, e levei para os seus discípulos e eles não puderam curar. Tende piedade, Senhor. E a resposta de Jesus, ela é profunda. Porque ele diz assim: ó raça incrédula, depravada. Meu Deus! Até quando sofrereis? Então Jesus ali nos dá um esclarecimento. Sofremos por falta de fé. Não estamos falando do sofrimento do corpo, porque ali não há sofrimento no corpo, há uma consequência de uma influenciação espiritual. E nós nos perguntamos, quando o corpo padece sofrimento e a consciência está tranquila, há sofrimento. Mas quando o corpo está são e a alma está com a consciência culpada, onde se encontra o sofrimento real? É sobre esse aspecto. Então sofre no mundo aquele que não tem fé. Porque a fé, em seu desenvolvimento, confia. A fé raciocinada nos traz: eu sei porque sofro.
Me esforcei para que esse sofrimento não seja da causa atual. Se é anteriores, eu agradeço, porque pode ser um teste ou pode ser uma expiação. Para que eu, então, gradue uma nova escada da evolução. O sofrimento, então, laboria por nós, mas quando o sofrimento é pela nossa invigilância, pelos nossos equívocos, das nossas escolhas, a dor vem também. E Deus assim o permite, se compreendemos-a. Porque é preciso ter o arrependimento, a reparação, a expiação e mudança de conduta. Por isso que muitos sofriam no mundo. Mas ao encontro de Jesus, Jesus então apontava, vai, não peques mais e siga. E Kardec separa essa passagem, porque daqui para frente, ou até na antiguidade, os problemas espirituais ocorriam. E somente com o recurso e o poder da fé que teríamos condições. E o pai, que nós não sabemos quanto tempo ele demorou para chegar até Jesus. Quantos anos tinha o seu filho? Se era casado, se estava com fome, mas tinha um objetivo. O objetivo era trazer saúde para o seu filho. Olha que passagem profunda. Profunda. E aí Jesus traz o garoto e expulsa o suposto demônio. E logo depois os discípulos aparecem e diz, Senhor, por que nós não podemos curar e expulsar o demônio? Pela vossa incredulidade. Porque aponteis para aquelas montanhas. Desloque-se dali para lá, tudo se sucederá. Se tiverdes paz, se tiverdes fé, do tamanho do grão de mostarda. E aí nós vemos Kardec trabalhando isso, falando-nos da fé robusta e, como consequência, ela abre para nós esperança e caridade. É impossível ter esperança se não ter fé. É impossível fazer caridade se não tiver fé. Porque pelo pensamento, vejamos pelo pensamento, aí ele abre a fé divina e a fé humana. Aquele que crê, ele então, pelo seu pensamento, consegue enxergar lá no futuro aquilo que ele deseja. Para aquele pai de família desejava, então, a saúde do filho. Mas para os nossos empreendimentos pessoais, precisamos, então, ativar o pensamento, remover os obstáculos e ir de encontro com o objetivo que nós queremos. Isso é valioso. E aí a doutrina espírita nos oferece esses recursos para que pelo pensamento começamos a plasmar em volta de nós virtudes que desejamos. Ou seja, se você é impaciente, ela atrapalha essas virtudes a crescerem. Combata a impaciência modificando o pensamento. Se nós detemos um vício pelo nosso mínimo esforço, ela é um bloqueio para que enxergamos a realidade do mundo melhor. Inicia dentro da gente. E aí nós vemos os espíritos complementando. Se cada ser da Terra, se cada indivíduo tivesse a consciência de saber o tamanho do poder que existe dentro de si, ele poderia então realizar o que a humanidade e a ciência revela como se fossem milagres. Quem não deseja viver com esperança? Mas é preciso fazer por merecê-la. Quem não deseja ter paz no coração? E aí Kardec é feliz. Porque antes do capítulo 19 vem afabilidade, doçura. É aí que nasce a fé. Brandura e paciência. É daí que nasce a fé. Misericórdia. É daí que nasce a fé. Compreensão, bondade. É daí que nasce a fé. Então movimentemos o nosso interior para que, consoante a nossa vontade, que é fonte de energia, abramos
as portas do universo para ir de encontro com essa luz, porque temos condições. E busquemos, ao longo dos nossos dias, com o pensamento revigorado, com o anseio de experimentar novas sensações, o encontro com o Cristo. Nas suas mais profundas melodias. Se na figura de Chico, deitado sobre o seu quarto, com a figura de uma frase, de uma resposta de Maria, ele dizia: tudo isso passa. Precisamos, na nossa intimidade, rogar a nossa voz interior qual seria a nossa frase do nosso quarto. Dos nossos mentores, amigos das nossas casas espíritas, entre eles especial, Francisco de Paula Vitor, certa feita, solicitando a profundas reflexões, nos disse em uma das nossas reuniões mediúnicas: em qualquer situação, prossiga. Precisamos prosseguir, apesar do mundo, apesar da indiferença, da ingratidão do mal. Prossigamos. Fé, esperança e caridade. Pela fé, chegaremos a esse objetivo. E por ela, nos transformaremos. Escolha um lema e persiga-o, essa virtude. E no fundo da alma, os benfeitores amigos irão direcionar aquilo que tu mais necessita. Paz, meus irmãos, e fé no coração. Que assim seja. Muito obrigado, Tiago, pelo seu lindo estudo, pelas reflexões que nos trouxe. Nesse momento tão oportuno, né, onde a fé, a esperança são peças fundamentais, né, na nossa felicidade, e a felicidade que está na nossa mão, né, ao nosso alcance, do tamanho que esse mundo nos permite, né? Então, muito obrigado pelas reflexões, tenho certeza que vai funcionar muito bem para todos nós. Obrigado. Vamos então fechar os olhos, buscar uma forma confortável na sua cadeira, na sua cama, onde você estiver, e vamos conversar com Jesus e vamos orar. Jesus, amigo incondicional, irmão querido, agradecemos imensamente pela maravilhosa noite que nos proporcionastes de estudo, de reflexões, pelas lembranças que os mensageiros divinos nos trouxeram em cada uma das passagens aqui hoje estudadas, pelos compromissos que nos foram revivados na nossa mente. Agradecemos imensamente. E nesse momento, Jesus, também vamos lhe pedir, e pedimos por cada um dos lares que estão ouvindo, que estão assistindo esse estudo, por cada um dos irmãos aqui presente, para que todos possam receber essas emanações de luz, de harmonia e de paz. Que todos os lares, Mestre Jesus, possam ser iluminados, possam ser ainda mais fortalecidos nesse momento. Que a água, Mestre Jesus, que essa pessoa separou para ser fluidificada nesse momento, ou então que estiver no seu refrigerador, que possam ser fluidificados, possam receber os medicamentos necessários para a família, para aqueles que ali estão. E pedimos também, Mestre Jesus, que durante este resto de semana, que todos nós possamos mantermos-nos vigilantes, mantermos-nos mais harmonizados e equilibrados. E assumimos, Mestre Jesus, contigo o compromisso de podermos levar a tua palavra, um pouco do que já aprendemos, aos irmãos menos esclarecidos e àqueles que ainda não te conheceram. Obrigado, Mestre Jesus, e nos dê força para que possamos sempre nos tornarmos cada vez mais trabalhadores e colaboradores da sua seara. Fica conosco, Jesus, nos amparando, nos guiando em todos os momentos da nossa caminhada. Graças a Deus. No processo de caminhada do homem terreno,
Existem momentos em que ele é incapaz de, por força própria, superar os obstáculos. Jesus, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, nos assevera: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. A assistência espiritual oferecida pela União Espírita Caminho e Luz é essa porta que se abre aos que buscam socorro, consolo, ajuda e esperança para os problemas angustiantes que afetam os lares da terra, em uma escuta sigilosa e particular, sem custo algum. Marque o seu atendimento fraterno. Basta ligar para o telefone 99741-9475 ou acesse o nosso site www.uesel.org.br ou acesse as nossas redes sociais. Convide Jesus para estar na sua casa, pois nos ensina Emmanuel na obra Luz no Lar, que quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Para ajudar as famílias a realizar este grande trabalho de iluminação doméstica, a União Espírita Caminho e Luz instituiu o Evangelho no Lar virtual, oferecendo por diversos canais uma série de horários para você poder, junto com os trabalhadores da UESEL, realizar o culto do Evangelho no seu lar. Saiba mais informações no telefone 27 99741 9475 ou acesse o nosso site www.uesel.org.br ou acesse as nossas redes sociais.